Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, professor Adeildo, mais uma vez com você aqui na nossa aula seguindo as pegadas.com. Sejam todos bem-vindos ao canal Educação. A gente estava falando na semana passada sobre a questão, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara, a importância da instituição daquele parque naquela região, a importância das pesquisas, certo? Tanto arqueológicas quanto artísticas, sobre o que foi encontrado lá. E a gente também pincelou um pouquinho, vocês devem estar lembrados com certeza, dos museus, né? O Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Essa aula de hoje nós vamos tratar mais aprofundadamente sobre esse primeiro museu, que é o Museu do Homem Americano, certo? Então vamos lá com a gente, hoje são 5 de outubro, siga as pegadas.com, vou pegar aqui o meu marca-texto, vermelhão. Objetivo do conhecimento nessa aula, o Museu do Homem Americano e o seu legado artístico e científico. Isso é o objeto do conhecimento. E o objetivo é conhecer os aspectos estruturais dessa organização, né, lá na região da Serra da Capivara. No final a gente faz uma análise discursiva e também tem duas questõezinhas para a gente analisar aí. Então tá aqui, ó. Museu do Homem Americano. Se você é dessa região, lá de São Raimundo Nonato, o Coronel José Dias, penso eu que é muito provável que você já tenha ido, né, dado uma passada lá no Museu do Homem Americano. Se não, aproveite, vá lá na Avenida Deputado João Batista Dias, 1700, em São Raimundo Nonato. O site é esse, www.fundan.org.br. Quer mandar e-mail para lá? fundan@fundan.org.br. E se você quiser ligar, o telefone está aí. Tem visitação de terça-feira a domingo, de 9 da manhã às 17 horas. E procure se informar, porque a entrada é paga, certo? Então vamos adiante, falar desse museu que é produto, digamos assim, da Fundação Museu do Homem Americano, a Fundan. O que é a Fundan? Essa fundação, gente, ela foi criada para garantir a preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ou seja, não adiantava ter descoberto tudo aquilo, certo? Sem organização institucional. A arqueóloga Nied Guidon, quando ela chegou lá, né, com toda essa carga acadêmica de precisão, de organização, ela pensou logo nisso. Precisava de uma instituição que salvaguardasse academicamente as pesquisas, a produção a partir dessas pesquisas, a catalogação, né, das chamadas artes rupestres, certo? E a integração de tudo que foi encontrado lá com a população, a vivência dessa população com o meio em si, porque o extrativismo econômico lá era teve que ser mudado, porque o meio todo, né, foi decretado como parque nacional, então muda a relação de extrativismo, né, de produção econômica dentro do espaço. Então, o que fazer para organizar tudo isso? Cria-se uma fundação. Ela é uma entidade civil, sem fins lucrativos, declarada de interesse público pelo governo brasileiro, que realiza atividades científicas interdisciplinares, culturais e sociais. Então, esse aqui é todo o papel da Fundan. Atividades científicas interdisciplinares, ou seja, não são vistas apenas ali as atividades da arqueologia, mas de toda uma gama, né, de disciplinas diferentes trabalhando ali. Culturais, porque as pesquisas precisam manter vivas também, né, as diversidades culturais de lá, e sociais, porque onde tem gente, pessoal, onde tem comunidade, precisa de atividade de cunho social para que essas comunidades se organizem de forma a crescer bem, a crescer melhor. E quando uma comunidade está inserida dentro de um contexto como é o Parque Nacional da Serra da Capivara, é preciso que essa comunidade se entenda enquanto meio daquilo lá e possa crescer, consumir e produzir de forma que
a própria comunidade, né, não caia em declínio. Por isso as atividades sociais são importantes. Já perceberam, né, que a Fundam é que faz o processo todo em relação ao museu. Quais são as atividades da Fundam? Ela foi criada com o intuito de garantir a preservação do patrimônio cultural e natural do parque. Aí vem de antemão, né, o museu para isso, também para isso. É uma entidade civil, como a gente já colocou, sem fins lucrativos e declarada de interesse público pelo governo brasileiro, que vai fazer, né, todas aquelas atividades que já foram colocadas ali. E aqui, um exemplo disso são as aulas de orientação e a exposição mesmo do trabalho feito pelos arqueólogos algumas vezes, para a comunidade e também para a comunidade científica, certo? Estrutura. Estamos vendo aqui duas fotos, a aérea e a foto da entrada do Centro Cultural Sérgio Mota. O Centro Cultural Sérgio Mota é a sede da Fundam. Lá neles estão instalados os laboratórios de pesquisa, os escritórios administrativos, o centro de documentação, a biblioteca, o auditório, o anfiteatro e as reservas técnicas. Então é preciso ter tudo isso dentro de uma instituição que pretende se organizar para mostrar, salvaguardar e preservar o patrimônio que tem no parque. Aqui nessa Fundam, você vai encontrar como é que eu vou dizer, um rodízio, não vou dizer rodízio, mas uma circulação bem grande de cientistas do mundo inteiro, principalmente da Europa. Okay? Bom, a instituição disponibiliza aos seus pesquisadores e técnicos os recursos e equipamentos necessários para as pesquisas. Imagine que você está interessado em estudar arqueologia, e aí você faz o quê? Faz o curso, faz o Enem, curso de arqueologia da UFP. Lá na UFP também tem um espaço bem bacana sobre isso. E aí você faz o seu curso, depois quer fazer uma pós-graduação, com a pesquisa sobre pintura rupestre. E aí você vai pesquisar os tipos de pigmento, qual a relação dos tipos de pigmento de pintura rupestre com os materiais disponíveis ali naquele local e como isso era coletado. Você vai ter que estruturar um posicionamento acadêmico sobre esse processo. Você pode fazer as suas pesquisas aqui, nessa estrutura. E lá você vai ter todo o recurso e equipamento necessário para a sua pesquisa. Estão entendendo a importância de um local como esse dentro do parque? Porque muitas vezes a gente pensa, foi criado o Parque Nacional Serra da Capivara. Aí você imagina que é um local imenso, que é cercado e que é federal, e que tem um guia e que leva a gente para ver as coisas que tem lá e pronto, acabou-se. De forma alguma. Essa mesma estrutura aqui é que seria interessante que houvesse também em outros parques, né, de natureza parecida, como o Parque Nacional de Sete Cidades, por exemplo. Não tem exatamente a mesma estrutura. Adiante. Na década de 70, um grupo de arqueólogos brasileiros e franceses, dirigidos pela arqueóloga Niede Guidon, iniciou as pesquisas na região, com financiamento da França. E assim foi criada a Missão Arqueológica Francesa no Piauí. Isso lembra o quê? Missão francesa. Não é a primeira vez que os franceses se envolvem com questões de pesquisa acadêmicas e artísticas no Brasil. Em 1816, 8 anos depois que o Dom João VI saiu de Portugal com mais de 15 mil criaturas nas caravelas para cá, para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte, ele trouxe toda a corte, em 1808, ele veio para cá, e aí 8 anos depois ele mandou vir da França, da mesma França que estava perseguindo ele, a missão artística francesa. E aí a gente vai encontrar artistas que vão ser responsáveis pela mudança
da representação estética referencial no Brasil, que tinha o barroco desde então. Desde o século XVI, XVI, XVII, o barroco vai ser a linha referencial estética para a arquitetura, para a pintura, para a escultura no Brasil. Desenvolvidas mais em Minas Gerais, na Bahia e em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o barroco era um tipo de obra de arte muito cara. Precisava ser financiada com um peso muito grande de grana, de dinheiro. E Minas Gerais tinha por causa da extração do ouro e de diamantes. Bahia e Pernambuco se destacavam com a produção de açúcar para o mundo todo, então uma região muito rica. E o Rio de Janeiro porque escoava essa produção toda a partir dos portos. Quando chega a missão artística francesa em 1816, eles vão fazer o que? A redefinição dessa referência estética. Então, se a gente tem, você que veio em Teresina, que conhece o centro histórico de Teresina, você vai perceber que as casas mais antigas, os prédios públicos mais antigos, as igrejas, elas têm uma referência muito próxima do que a gente chama de referencial neoclássico grego. Por quê? Porque estava no meio do processo. Um tempo depois do processo, quando os franceses vieram para cá em 1816, eles instituíram essa nova referência estética que é o neoclássico, que tem muito a ver com a releitura, né, da questão estética greco-romana. O Palácio do Governo do Piauí, Palácio de Karnak, que curiosamente tem um nome de um templo religioso egípcio, Karnak. Apesar disso tudo, ele tem uma forma bastante greco-romana. Frontão triangular, coluna com adorno no capitel, né, de curvilíneos e tudo mais. Essa maneira de ver e de fazer veio com uma missão artística francesa naquela época. Aí, depois de todo esse tempo, na década de 70, aliás, institui-se para o Parque Nacional Serra da Capivara essa missão arqueológica francesa no Piauí, década de 70. Essa missão é que é responsável, e ainda hoje tem francês lá no parque, é que é responsável pela criação, tanto da Fundam quanto, né, do Parque Nacional da Serra. Ou de levar ao governo federal a importância de fundar esse parque. Ok? Outra linha de pensamento, de produção de pensamento e de pesquisa, né, para chegar à mão das pessoas essas pesquisas, é a revista da Fundam, chamada revista Fundamentos. Aí você vê que ela é escrita assim, ó, estranhamente, por causa que ela leva no primeiro nome o nome da própria instituição, Fundam. Aí aproveita-se a musicalidade da palavra, que casa bem com fundamentos. Então, essa revista, que é da Fundação Museu do Homem Americano, foi criada para divulgar, num fluxo contínuo, as pesquisas realizadas por especialistas de diversas áreas do conhecimento no Parque Nacional da Serra da Capivara e nas áreas afins. É uma revista científica de reconhecimento e importância internacional. Então, o que você quiser saber sobre o que está sendo produzido em termos de pesquisa, sobre tudo que acontece cientificamente no Parque Nacional da Serra da Capivara, através da Fundam, você tem a revista Fundamentos, certo? Que está disponível, essas capas e alguns dos resumos das produções da revista, você encontra no site da Fundam, certo? Bom, embora com interesses específicos diversos, os pesquisadores participam de um interesse comum, que é o quê? A compreensão do bioma da região, que é a Caatinga, né? A reconstituição do passado humano e sua adaptação ao meio nas diferentes realidades ambientais pelas quais a região passou desde as primeiras ocupações até os dias atuais. Então, o que eles têm? Trabalho danado. Tem material aí para fazer pesquisa por um ótimo tempo. Certo? Então, essas aí são as linguagens, né, da instituição Fundam.
tanto as atividades sociais quanto as atividades de pesquisa. Muita coisa interessante aí. A Fundan integra o Instituto de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido do Nordeste do Brasil, o INCT-CNPq Napas. Só instituição pesada aqui, que desenvolve pesquisas nas áreas de arqueologia, registros rupestres, bioarqueologia e paleontologia. Por isso que lá no início a gente falou que a Fundan, certo, oferece atividades interdisciplinares de pesquisa. Aqui são algumas delas, né? Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Regional do Cariri. A Fundan conta ainda com o apoio do governo francês, que financia pesquisas arqueológicas na Serra da Capivara, por meio da Missão Arqueológica Francesa no Piauí. Aliás, essa missão arqueológica francesa, junto com o governo francês, é que ajudou muito naquela quesila lá da datação. Né, foi encontrado um resquício de fogueira, já falei isso aqui outras vezes, e esse resquício de fogueira, que foi associado, né, a um ajuntamento humano no local, foi datado de mais ou menos 50 mil anos. Aí o governo francês, nas instituições francesas, junto com essa missão arqueológica francesa, ajudaram nessa datação, levaram a conhecimento do público científico internacional. Houve aquela desconfiança, né, e um pouco daquela chacota do pessoal dos Estados Unidos, e eles exigiram uma datação mais precisa. Aí, a missão arqueológica francesa foi lá, devolver o material para a Europa, para ser submetido a uma nova datação, e aí eles ficaram surpresos quando não era 50 mil. Era entre 60 e 100 mil anos, ou seja, era muito mais antigo. Aí o pessoal dos Estados Unidos teve que aceitar, né, pediram desculpas, né, e aceitar a publicação do que foi encontrado lá. Então, tanto o governo brasileiro, não exatamente, gente, mas o Estado brasileiro, com o braço das universidades e de todas aquelas instituições, né, que foram citadas aqui, junto com essa missão arqueológica francesa, é que vão ajudar no reforço e na credibilidade do que foi encontrado lá. E aí conseguir investimento para que outras pesquisas pudessem ser feitas. E essa estrutura que eu mostrei para vocês através da Fundan, ela tem esse respaldo por conta desse tipo de incentivo na seriedade das pesquisas feitas lá por esses grupos, ok? Bom, essas pesquisas trazem desenvolvimento para a região e contribuem para a geração de conhecimentos. O banco de dados chamado Plataforma Capivara foi criado para reunir o conhecimento acumulado pelas diferentes equipes que trabalham na área do parque nas últimas décadas. Na plataforma integram-se também os projetos, ok? Os projetos sociais desenvolvidos pela Fundan vão buscar a integração da população local com o patrimônio cultural e natural, priorizando a autossustentabilidade, certo? Com o objetivo de transformar gradualmente a vida das comunidades. É aquilo que eu falei. A Fundan vai acabar apresentando, se esforçando, se interessando por integrar a comunidade também nesse processo. Porque não adianta você montar um projeto dessa envergadura e deixar a comunidade de lado. Dentro do parque tem comunidades que moram lá e que viviam antes da formação do parque, viu, pessoal? Do extrativismo daquela região. Então, como é que você cria um parque e de repente você diz para as pessoas, não pode mais caçar, não pode mais tirar a árvore e tal, não pode mais tirar essas coisas daqui e proibir simplesmente, não dá para fazer isso. Então, é preciso desenvolver projetos onde as pessoas substituam aquelas atividades econômicas que elas tinham antes e redirecione essas atividades para que eles possam se desenvolver melhor. Então, esses projetos sociais criam a chamada autossustentabilidade,
certo? A integração dessas comunidades com o patrimônio cultural, que quem nasce lá acaba entendendo, desde os primeiros anos de escola, onde é que vive, onde é que eles vivem, onde é que eles estão inseridos, qual a importância patrimonial daquilo lá. Certo? Então, as crianças, desde os primeiros anos de escola, já vão entendendo o que é aquilo ali e como é que elas vão se localizar, né, enquanto indivíduos dentro daquela proposta. Certo? Então, unir a pesquisa junto com o desenvolvimento da própria questão da situação do parque e projetos sociais é importantíssimo para que a coisa toda funcione como um reloginho, certo? E isso vai o quê? Procurar transformar gradualmente a vida dessas comunidades. E muitas atividades, principalmente culturais, né, de teatro, dança, de inserção da compreensão geral de como os biomas lá, né, se desenvolvem nas escolas e projetos escolares e tudo mais. Outra é a chamada educação patrimonial. Lá se oferece essa educação patrimonial às populações atingidas pelas grandes e médias obras de infraestrutura nacional. É uma obrigação regulada por lei federal e sob a orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, precisa que aconteça isso. Então, ele cumpre a função de fortalecer a identidade e a valorização do patrimônio cultural local de cada comunidade. Imagine que para fazer isso você tem que mexer com muita gente. E tem que mexer mesmo com muita gente. Então, o que acontece? Aparecem oportunidades de emprego, certo? Em várias áreas, porque você tem que contratar profissionais para isso. E mão de obra capacitada, então vem gente de fora, vem professores de outros lugares, trazendo uma visão mais aberta de mundo. Então, em contato com essas crianças, com essas comunidades, eles vão acabar trazendo também essas impressões e as comunidades vão crescendo culturalmente por conta disso, certo? A Fundan, ciente da sua função social, realiza atividades educacionais na região do Parque Nacional da Serra da Capivara desde os primórdios da sua criação, porque no começo não foi fácil você trocar uma atividade pela outra, tirar a espingarda da mão do caçador que caçava ali pelo Parque Nacional, antes de ser Parque Nacional, né? Caçava cutia, caçava as coisas que ele tinha lá para comer, e fazer ele entender que a maneira extrativista deveria mudar. Então, é uma mudança de cultura, de orientação cultural, de sobrevivência. Então, não é uma coisa fácil de fazer. E, por conta disso, o trabalho da Fundan a nível social se torna muito importante nesse sentido, porque você recoloca o cidadão, né, dentro de uma visão de preservação, em vez de extrativismo puro e simples, certo? Transformando toda a situação das comunidades de lá. Isso acontece não só nesse Parque Nacional, mas é uma premissa que se estabelece para todos os parques nacionais no país. Outro projeto é esse aqui, interessante, Pequeno Arqueólogo. O Aprender Brincando, né, essa é a proposta do projeto Pequeno Arqueólogo. Né? As crianças aprendem se divertindo sobre a paisagem do parque, sua fauna e flora tão ricos, né? Não só a fauna e a flora estudada daquela época, né, do período paleolítico, mas a fauna e a flora atuais. Isso faz com que as crianças entendam melhor como é que se desenvolveu e quais são as características da fauna e da flora na vivência delas, certo? Bom, o clima semiárido, entender esse clima semiárido, a diversidade das pinturas rupestres, entre outros temas. Uma verdadeira imersão para estimularmos, né, a curiosidade dos mini-arqueólogos. E também para fazer uma política de valorização. Quando você imagine as crianças daquele lugar, vendo de longe os arqueólogos trabalhando e tendo deles uma distância, né, uma falta de acesso. Então cria-se até uma certa antipatia da comunidade com o trabalho distanciado dos pesquisadores, dos arqueólogos. Então, quando você aproxima, quando você cria
um projeto que faz com que a comunidade tome conhecimento do que está sendo feito lá e crie acessibilidade, principalmente das crianças, você desperta interesse pela ciência, pelo desenvolvimento e pela maneira com que, né, essa mesma ciência trabalha. Então aí você enriquece, inclusive, a formação escolar dessas crianças. Ok? Isso aqui foi para abrir, acho que até agora é isso, né? Para abrir explicação sobre a Fundan, que é o responsável pelo museu. A gente vai já entrar no museu aqui agora, né? Vamos começar a falar da Nied Guidon e da missão franco-brasileira. Bom, para entender sobre a composição do Museu do Homem Americano, a gente deve retornar à história da arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon. Ela nasceu em Jaú, no interior de São Paulo. Iniciou sua vida acadêmica na Universidade de São Paulo, onde se formou em História Natural em 1959. De lá seguiu para a França, onde realizou especialização em Arqueologia Pré-Histórica pela Universidade de Sorbonne, em Paris, entre 61 e 62. O primeiro contato com notícias sobre o Piauí, gente, viria logo em seguida, um ano depois, em uma exposição sobre pinturas rupestres organizada pela pesquisadora do Museu do Ipiranga. O então prefeito da cidade de Petrolina comentou sobre as semelhanças das pinturas expostas com pinturas existentes na região de São Raimundo Nonato. Apesar desse contato, a Nied só conseguiu visitar o Piauí em 1973. Eu já tinha um ano aqui. Impressionada com o que encontrou por aqui, ela convenceu as instituições de pesquisa francesas sobre a importância do que havia aqui no Piauí e montou, né, a primeira missão científica com destino à Serra da Capivara. E aí, de lá para cá, é tudo que a gente conhece sobre o desenvolvimento, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é conhecido no mundo inteiro. Aqui a gente tem a foto da Nied. Acredito que isso aqui é década de 70, porque ela está bem novinha aqui, dentro de uma atividade aqui de escavação, né, dentro de um buraco. Interessante, gente, esse trabalho de formiguinha do arqueólogo. Isso não é cavado como é que eu vou dizer, ignorantemente, né? Isso é uma coisa feita devagarinho. Use-se até pincéis. Ela está com o pincel aqui na mão para ir tirando pó, né, e areia devagarinho daquilo que vai sendo encontrado. Então, para chegar num buraco desse tamanho aqui demora bastante, porque eles vão milímetro por milímetro. E outra, não se escava tudo. Escolhe-se uma área para escavar. Isso aí é de praxe dos arqueólogos. E outras áreas ficam preservadas para futuras missões, né? Porque a gente pensa no desenvolvimento da tecnologia e das técnicas, né, de escavação, de preservação daquilo que é encontrado. Então a gente deixa um pedacinho, né, uma boa parte lá, para que possa ser explorado, né, por essas novas técnicas, caso elas venham. E aqui do lado, a Nied, já idosa, ali numa das salas da Fundan, olhando parte do patrimônio preservado. Os resultados da missão são tão positivos e impactantes, essa missão que foi montada para cá, que em 1977 a França criou uma missão permanente, como as que já mantinha no Egito, no Peru, no México e na Grécia. Veja bem, o interesse foi tão grande, certo? E tão positivo em relação ao que estava sendo feito lá, que o governo francês institui essa missão no Piauí como missão permanente, como eles já tinham nesses outros países aqui, Egito, Peru, México e Grécia. Em 1978, cria-se o Projeto Piauí, um projeto interdisciplinar, cujo tema de pesquisa definido foi a interação homem-meio, da pré-história aos dias atuais, no sudeste do Piauí. Os pesquisadores continuaram a descobrir diversos vestígios importantes, solicitando em 1979 a criação do Parque Nacional Serra da Capivara, que foi efetivada no dia 5 de junho do mesmo ano. Mas por que solicitar a criação de um parque nacional?
Primeiro que o que foi encontrado ali precisava ser preservado e estudado, né, de forma segura e tranquila. Quando você cria um parque nacional, você, né, salvaguarda essa situação aí. Mas podia ser um parque estadual. Por que não um parque estadual? Porque os recursos não seriam os mesmos, certo? E a abertura para ter relação com outras instituições internacionais também não seriam os mesmos. Então, um parque nacional já, né, já seria mais interessante nesse sentido, ok? Então, efetiva-se a criação do Parque Nacional no dia 5 de junho de 1979. Vamos à sede do museu. No final dos anos 80, a Fundan abriu propostas, né, para análise do projeto arquitetônico. E das várias propostas recebidas, a escolha incluía mais de um prédio, todos interligados por passarelas que também serviriam de mirantes. Na época, o Brasil passava por uma grave crise econômica, isso é anos 80, e as verbas necessárias, gente, para a construção foram liberadas com atraso. Alguma semelhança com o que sempre acontece? É assim mesmo. Nosso país, infelizmente, ainda não se ajeitou nessas questões. É para a educação, é para a pesquisa, sempre demora um pouquinho. Dessa forma, crítica minha, dessa forma, com os recursos recebidos, só foi possível construir um prédio nos moldes previstos no projeto inicial. Inclusive, as colunas que foram projetadas para sustentar as passarelas desse projeto ainda existem e já fazem parte da imagem do Museu do Homem Americano nos dias atuais. O prédio foi totalmente finalizado em 1994 e hoje acolhe a exposição permanente. E o que tem nessa exposição? Essa exposição toda a gente chama de acervo, tá? O acervo é todo o material exposto e pesquisado dentro de um espaço chamado museu. Se chama de acervo, ok? O acervo do Museu do Homem Americano para buscar saber como viviam as civilizações pré-históricas. É tudo uma pergunta, é tudo um questionamento. Tem que saber como era. Então, para buscar saber como viviam essas civilizações pré-históricas, os arqueólogos estudaram, né, os seus vestígios materiais e relacionam as informações obtidas para, pouco a pouco, identificar os contextos culturais. Porque muitas vezes a gente vê uma afirmação e aí se pergunta, como é que eles sabem disso? Principalmente em história, e história muito passada, muito para trás. Tem muito essa pergunta em sala de aula. Quando a gente está falando de, porque os povos pré-históricos, eles davam muita ênfase a essa coisa da procriação, não é? De ter uma prole grande, porque precisava de gente para trabalhar, para defender o território, para colher, para plantar, etc. E como é que sabe disso? Como é que se sabe? Através do estudo desses vestígios culturais, de produção artística, né? Das peças esculpidas, dos vestígios de armas encontradas, de utensílios. Então vai se desenhando um mapa, certo? Que sugere como aquelas pessoas viviam a partir daí. A exposição permanente se inicia com uma visão da evolução dos hominídeos e a apresentação das teorias de povoamento da América. Então você entra e você já percebe, né, a partir daí como é que o acervo vai ser mostrado, beleza? Que vai ser seguida da vida do Homo sapiens na região durante o Pleistoceno e o Holoceno. E lá dentro você vai ser orientado sobre o que é cada um desses períodos. Continua o percurso. O visitante conhece a história da escavação arqueológica do sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que demonstrou a presença humana na região desde o Pleistoceno, aquela coisinha lá entre 60 e 100 mil anos, certo? É lá no sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Por isso que ele é tão importante nesse processo. No mezanino estão expostos instrumentos pré-históricos, urnas funerárias e esqueletos. E vocês não têm noção da quantidade de coisa que foi encontrada e ainda é encontrada naquele parque, certo? Principalmente a questão das pinturas rupestres, que são considerados o maior conjunto de pinturas rupestres no planeta.
Bom, nas últimas salas são apresentados os ossos, as imagens desenhadas e a descrição da chamada megafauna, que viveu na região naquele tempo. A exposição se encerra com amostras da biodiversidade atual. Porque, assim, a instituição, o museu, ele não se preocupa apenas em mostrar o passado. É preciso entender também o que está acontecendo no presente, beleza? Aí aqui a gente tem fotos da entrada, né, do parque não, do museu, certo? Há toda uma orientação museológica, organizacional, porque a coisa é estudada desde o início. O que o visitante vai precisar saber na hora que ele entra? Como é que ele vai ter acesso às informações daquilo que está sendo exposto? Esse acesso, ele vai ficar à altura dos olhos, à altura da cintura, no mezanino, mais no chão, mas como é que é a iluminação? A gente vai chamar a atenção para qual objeto, de que maneira? Essa iluminação vai ser branca, amarela, mista, ela vai destacar. Vocês estão entendendo? Vão mostrar a construção de toda uma atmosfera informativa dentro do museu. Quando a gente vai, por exemplo, ao Museu do Piauí, que fica ali no centro da cidade, no centro histórico, na Praça Marechal Deodoro, é um prédio antigo que foi sede do governo, depois ele foi um fórum, certo? E hoje ele abriga o Museu do Piauí. Lá você tem uma leitura linear, né, das sessões. Você vai entrando e vão tendo as sessões temáticas. A iluminação é aberta, porque entra muita coisa também da iluminação natural, né, das janelas abertas dentro do museu. E é uma orientação linear. Você vai passando de sessão por sessão e o guia vai lhe explicando o que está acontecendo naquela sala específica onde os objetos estão colocados. Aqui, no Museu do Homem Americano, é uma coisa mais específica, mais desenvolvida, mais técnica, com iluminação especial, certo? Com orientação de informações mais voltada para a definição, né, mais rápida, você entender melhor o que está sendo colocado lá, certo? Também tem alta tecnologia de áudio e de exposição de imagens. Aqui a parte relacionada à megafauna. E aí você vai ter contato, eu já falei isso em outra aula, com muitas das peças que são réplicas, porque algumas delas ainda estão sendo estudadas, certo? E eles colocam réplica, algumas são réplicas para você ter uma ideia do que foi encontrado lá. Quando a peça é original, é porque ela já passou por todos os processos de pesquisa, certo? Já foi analisada, já foi pesquisada, já foi limpa, já foi arranhada de todo jeito, e depois ela vai ser colocada para a exposição. Ok? Às vezes precisa preencher uma lacuna de uma coisa dentro da pesquisa. Aí o que acontece? Muitas vezes uma das peças pode sair da exposição e voltar para a sala de pesquisa. Pode acontecer isso. Ok? Essa maneira da gente entender como é que um espaço se organiza, certo? Dá para a gente ter uma ideia de como as coisas eram naquele tempo. Aqui fotos antigas, né, da primeira organização do museu. A gente vê que a iluminação ainda era uma iluminação, né, sem ter aquela linha mais tecnológica, mais específica que a gente viu ali nas primeiras fotos. Ok? Agora sim. E aqui a NIED, na sede atual, renovada do Museu do Homem Americano lá. Imagine o seguinte, você tem um monte de coisa guardada no seu quarto, que você acha interessante, e aí você vai passar, tem a ideia de fazer uma exposição desse material. O que você precisa fazer? Quando a gente olha assim, a gente vê, parece que foi fácil fazer, mas é muita coisa e coisas de tamanhos variados. Então, cada peça dessa no museu, quando ela está sendo exposta, ela não está sendo só mostrada, ela precisa ser informada. Então, é feita pesquisa,
é colocado junto com outras peças que têm o mesmo nível de orientação ou de características físicas ou históricas. Então, é um trabalho minucioso de contar uma história sobre o tempo, né, que a gente vê nesses museus. Ok? É isso. Tem essa atividade aqui para vocês, certo? Vocês fazerem depois, refletir, fazer isso em casa. Essas são 2 questões. Eu vou orientar aqui sobre o que é. Bom, a primeira diz assim: os museus têm importância histórica e social para as comunidades em que estão inseridos? É a primeira pergunta, dentro dessa primeira questão. Esses museus, eles têm, não esses museus específicos que a gente falou aqui, mas os museus no geral, elas têm essa importância histórica e social para as comunidades em que elas estão inseridas? E nesse contexto, quais vantagens as pesquisas e exposições de museus podem trazer para essas comunidades? Então você faz uma pesquisazinha para responder essa primeira questão, certo? Tudo relacionado ao museu e às comunidades onde eles estão inseridos. A segunda, considerando as colocações da questão anterior, quais benefícios as atuações da Fundam e do próprio Museu do Homem Americano podem trazer para os municípios onde se localizam e para o Piauí como um todo? Entenderam quais são esses benefícios? Aí você pesquisa, a partir do que foi explicado aqui também nessa aula, e você cria uma listinha desses benefícios. É só responder os benefícios conseguidos tanto pela Fundam como pelo Museu do Homem Americano para a região onde eles estão e para o Piauí são tal e tal. Tá certo? Pois bem, gente, é isso aí. Obrigado pela participação até aqui. Uma boa semana para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.